Então, queridos, graça e paz, que coisa boa estar aqui com vocês. A igreja está cheia, muito bom ver a igreja do Senhor cheia e as pessoas também que estão acompanhando pela internet. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Isabel Lobato, eu sou missionária do presbitério de Niterói, sou membro da Igreja Presbiteriana Betânia, ali em São Francisco, e tenho, assim, um imenso carinho pela Rose, e aí ela teve essa ousadia para me convidar, eu, ai. Gente, como é bom estar na casa de Deus. Esses tempos, né, em que estivemos aí ausentes, sem poder estar junto, cultuando ao Senhor. E aí eu aqui hoje, eu já me acabei ali de chorar, já acabei de cantar, pular. É muito bom. Então, você que está em casa, nesse momento de culto, aproveita esse tempo também para chorar diante do Senhor, para pular de alegria, para exaltar o nome dEle. Porque é uma oportunidade única, né? Então, a gente não pode desperdiçar. Então, desde já, obrigada, pastor, pela confiança, né? E aí, estar aqui, gente, diante do altar do Senhor, é muita responsabilidade, né? É falar aos irmãos o que Deus já ministrou no meu coração. E ler a palavra do Senhor, Deus está falando conosco, né? Oramos, falamos com Ele. Mas quando lemos a sua palavra, Ele fala conosco. Mas Ele já falou conosco através dos louvores, através dos irmãos. E estar aqui com vocês, com esse grupo aí de louvor. Obrigada aí pelo hino, né? Que eu falei, Rose, eu estou com uma saudade de cantar um hino com a igreja de Deus. E aí foi na cruz, gente. Olha que delícia. É um dos meus hinos, assim, mais que toca no meu coração. Mas vamos, então, abrir a Bíblia. E eu gosto muito dessa história, é uma história de amor. Está lá em 2 Samuel. Então, se você, por favor, puder mais um pouquinho, fique em pé para a gente ler. Você que está em casa. E anota esse texto para depois você continuar lendo essa história, porque eu não vou falar tudo dessa história, mas ela continua. Então, 2 Samuel 9, de 1 a 9. 2 Samuel 9, de 1 a 9. Então, por favor, anote. E deixa a sua Bíblia aberta, tá? Ai, que bom. Está passando aqui, né? Então, vamos lá, queridos. 2 Samuel 9, de 1 a 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas,
porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Obrigada, irmãos, podem sentar e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque ela fala diretamente aos nossos corações. E obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos como igreja de estarmos aqui reunidos e outros filhos teus conectados, juntos, para que possamos ouvir da parte do Senhor o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e ao nosso espírito. Muito obrigada, Senhor, por essa história. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. E assim, nós te agradecemos, no nome doce e forte de Jesus. Amém. Querido, como eu te pedi, deixa a sua Bíblia aberta. Você que está em casa também, deixa a sua Bíblia aberta, para que a gente possa, então, entender essa história, que eu vou chamar de história de amor. Depois eu entro, então, exatamente no tema que a Rose me perguntou: Isabel, qual o tema? E aí eu dei um tema meio estranho, né? Que alguém pode ter perguntado: como assim? Isso é tema para conferência missionária? Pois é, gente, é tema sim. Eu quero, então, aqui fazer um passo a passo com você sobre essa história da bondade de Deus praticada por Davi. Vamos, então. Versículo 1. Davi agora, ele é rei. E ele lembrou da aliança feita com Jonatas, seu amigo e filho de Saul. Depois, se você quiser anotar, 1 Samuel 20, 42, conta exatamente sobre o detalhe dessa aliança, dessa amizade de Jonatas com Davi. Davi, então, fez um levantamento, vamos colocar aqui no versículo 2, para procurar saber, tenho aqui um servo aqui, eu acho aqui que é Ziba o nome dele, acha logo esse servo aí que eu quero fazer uma pergunta para ele. Aí, Davi, versículo 3, quer ser usado por Deus. Gente, eu amo esse versículo aqui, para executar a bondade de Deus e não a sua. Porque ele podia muito bem chegar e falar: opa, estou aqui me lembrando de uma coisa, eu estou com uma vontade de fazer o bem. Você já viu, você conhece alguém que tem vontade de fazer o bem? É difícil. Porque quando a gente escuta uma notícia ruim, a gente quer logo fazer o quê? O mal, né? Ai, se fosse comigo, eu ia fazer isso, aquilo, outro. Mas aqui Davi, eu acho interessante, porque ele quer fazer a bondade de Deus. E era comum, queridos, o rei, naquela época, exterminar a família do rei anterior e toda a sua descendência. Mas então, o servo Ziba chegou à presença de Davi, o rei, e respondeu, olha bem o versículo 3, que ele sabia o nome dessa pessoa, mas ele não usa o nome dele. Ele não usa o nome do filho de Jonatas. Ele simplesmente se refere ao filho de Jonatas como aleijado de ambos os pés. Gente, Ziba sabia o nome dele. Mas o que me chama a atenção
é que ele fala, sim, é verdade. Tem sim um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos lá. No versículo 4 e 5, esse filho estava numa cidade chamada Lodebar. E se você for fazer uma pesquisa, essa cidade não era uma cidade bonita, não era uma cidade boa, era uma cidade estranha. Então, Davi manda trazê-lo. Gente, o que eu anotei aqui, e eu não quero me perder, né, aqui nesse passo a passo, é que até o momento, essa pessoa, filho de Jonatas, que até o momento não é mencionado o nome dele, só o que sabemos até o momento é que ele é um aleijado de ambos os pés. E aí o versículo 6 fala assim, vindo Mefibosete, ufa, o aleijado tem nome. Vocês já tiveram algum apelido? É estranho, né? Difícil alguém ter um apelido bonitinho, um apelido que te exalta alguma qualidade. O que me chama a atenção é que no texto, no versículo 6, imagina a cena, gente. O aleijado tem nome. Ele não é só aquele doente, aquela pessoa que usa óculos, aquela pessoa que está acima do peso ou abaixo do peso. Não é verdade? Eu gosto do versículo 6 porque fala, então, o nome dessa pessoa. Então, cuidado. Aqui já fica uma dica. Cuidado com certos apelidos. Cuidado como você se refere à pessoa que o Senhor Jesus ama. Você pode não estar sendo feliz nessa brincadeira ou nesse jeito carinhoso de chamar alguém. E aí, ainda no versículo 6, Mefibosete era aleijado de ambos os pés. E eu imagino, então, como que Mefibosete chegou à presença de Davi. Né? Alguém veio carregando ele? Ele veio rastejando? E se você for fazer uma pesquisa, aleijado de ambos os pés é chamado de coxo. Ele não consegue firmar, ele não anda. Será que naquela época já tinha cadeira de rodas? Será que naquela época já tinha fisioterapia? Será que naquela época já tinha alguma bengala? Então Mefibosete chega à presença do rei, num palácio, né? Olha isso. Lugar, né? Lisinho, limpinho, higienizado, lugar bonito. E chega ali então um coxo, se arrastando, talvez trazido por algum servo. E a Bíblia diz aqui no versículo 6, eu quero que você volte o seu olhar para Mefibosete, que diz que ele inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Bom, eu acho que ele ficava próximo do chão, né? Porque se ele era coxo, ele já tinha um certo apego até ao chão. Não deve ter sido muito difícil para ele se inclinar. Mas me chama a atenção que ele coloca o seu rosto na terra. E ele então diz, estou aqui. Eis aqui teu servo. E Davi então chama Mefibosete pelo nome. Isso assim me chamou a atenção nesse texto. Davi não faz nenhum tipo de questionamento aqui, tipo assim, é você mesmo, né? Que Ziba falou. Eu estou vendo que é você que tem um probleminha na perna, né?
Não. Davi usa o nome de Mefibosete. Abrindo um parênteses aqui, Deus nos conhece pelo nome. Deus não nos conhece pelo nosso defeito. Deus não nos conhece pelo nosso pecado. Chega então Mefibosete à presença do rei Davi. E Davi então o tranquiliza. Davi então dá segurança a ele no versículo 7. Olha, não se preocupe, eu não vou te fazer mal. Ao contrário, eu, por amor de Jonatas, o teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul. Opa, como assim? Todas? É isso mesmo que está escrito aqui na minha Bíblia? Sim, todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Se você for fazer uma pesquisa, eu incentivo você a pesquisar esse texto, porque ele é muito rico e não vai dar tempo da gente falar tudo dele hoje. E aí eu fui fazer essa pesquisa, né? O que é comer pão à mesa do rei? É como se Davi estivesse falando para Mefibosete: olha, você, além de tudo que eu vou te restituir, que era do seu avô, que era do seu pai, da sua família, eu também vou te dar uma pensão vitalícia. Gente, quem não quer uma pensão vitalícia, né? Todo mundo quer uma pensão vitalícia. E ali, naquele momento, então, ouvindo tantas coisas boas, Mefibosete está ali, paradinho, sem poder se mover. Mas será que é isso mesmo que ele está ouvindo? Como assim? O que está acontecendo? A Bíblia diz que lá em 2 Samuel mesmo, depois você anota aí, 2 Samuel 4:4, conta a história de como Mefibosete ficou aleijado. Olha isso. Ele não nasceu aleijado. Ele nasceu numa família real. Ele foi uma criança saudável. Então, por isso que é interessante você ficar com a sua Bíblia aberta. Por isso que é interessante você ler mais a Bíblia. Dica para quem está em casa, leia mais a Bíblia. E aí, então, essa criança que era linda, nasceu perfeita, normal, aos 5 anos de idade, acontece uma tragédia e ele se torna um aleijado. E a Bíblia diz, então, que nesse momento Mefibosete já era um homem formado e um aleijado. Está ali na presença de Davi. Davi diz que vai restituir tudo para ele e ainda mais, ele vai se sentar à mesa do rei, vai comer o melhor. Gente, pensa, né? Eu só penso em comida, né? Então, pensa, comer da mesa do rei. Só deve ter coisa, manjares e delícias, né, pastor? Pensa. E aí, então, Mefibosete, que agora, cá entre nós, deve ter virado mendigo, porque a fama lá de Lodebar não era boa. O camarada coxo, rastejando. Alguém, será que tinha misericórdia dele? De ajudá-lo? Porque normalmente a pessoa, né, naquela época, né, pastor, associava os defeitos físicos, as doenças, a pecado. Então, quanta coisa ruim Mefibosete deve ter ouvido ao longo da sua adolescência, ao longo da sua juventude. Ah, esse daí presta para nada. Ó, esse daí, olha lá, já está pedindo de novo. Olha, esse daí, então, eu acredito que o ouvido de Mefibosete já estava tão acostumado a ouvir coisa ruim, que quando ele ouviu
uma coisa boa do rei, que não era matá-lo, ele, peraí, quem tomou banho hoje? Eu não tomei banho direito? Como assim? Não posso estar ouvindo isso. E o que eu acho mais interessante no versículo 8, me salta aos olhos, o versículo 8 é a dor da alma desse homem, porque ele se compara a um cão morto. Quantos aqui, por favor, levantem a mão, já viram um cão morto na estrada? Levanta a mão. Opa! Bastante gente já viu um cão morto na estrada. Ou em qualquer outro lugar. Não olhei para trás, alguém aqui já viu? Desse lado? Alguém aqui já viu? É bonito? Não é bonito. É cheiroso? Não é cheiroso. Este homem agora, a Bíblia diz. E eu então, ao ler essa passagem, eu fico pensando, que dor na alma desse homem. Ele se comparar a um cão morto. Como é que está a autoestima desse ser humano para se comparar a um cão morto? Ele realmente devia atrair moscas. Realmente, ele deveria atrair aquele olhar assim. Ah, passa para o lado. Vai, passa logo, deixa eu passar. Ou então finjo até que nem vejo. Porque normalmente é o que nós fazemos. Quando vemos certas pessoas, certas situações. Isso é comum da gente. O difícil é a gente deixar o nosso coração ser trabalhado pelo Senhor, para a gente querer usar de bondade, não minha, mas do Senhor, para ajudar pessoas que estão naquela situação de rua, que estão naquela situação do hospital, que estão naquela situação até de um presídio. É muito difícil, queridos, termos algum ato de bondade. E Mefibosete estava exatamente no nível de ninguém vai usar de bondade comigo. Tem certeza? Deixa eu olhar para um lado, para o outro. Será que ele não está falando com outra pessoa? Já viu isso? Quando a gente vai fazer uma ação de bondade, né? Aí a pessoa pergunta, para mim mesmo? Tem certeza que é para mim? Eu não tenho nem dinheiro, né? Que às vezes a gente vai fazer algumas coisas lá no hospital, a gente leva as doações lá para os ribeirinhos, para os quilombolas, e aí a pessoa fala, não, obrigada, é que eu não tenho dinheiro. Não estou vendendo, estou te dando. A pessoa não acredita, como assim? Vai me dar? Por quê? Você me conhece? Abrindo um parênteses, eu vou falar assim dos meus pecados, né, gente? Eu não posso falar do pecado dos outros, né? Mas do meu eu posso. Até porque esse pecado eu lembro, porque já foi perdoado, tá, gente? Mas eu gosto muito de confessar meus pecados, porque pecado tem que ser confessado. Eu gosto, né? Pequei. Cheguei eu um dia no hospital e levei uma fralda descartável para uma criança que estava precisando. Então, eu sabia que ela estava precisando, levei. Mas eu não conhecia o familiar daquela criança, porque normalmente ia à noite para dormir e tal com ela, e ela ficava sozinha durante o dia, uma parte do dia, ou pelo menos o horário que eu ia lá. E naquele dia, ela estava acompanhada. E aí eu fui até ele, né? Oi, como é que você está e tal. E aí na bolsa, né, estava o pacote de fralda, né? E aí a pessoa, então, quem é a senhora?
que a senhora faz? E tal. E aí eu expliquei qual era o meu papel ali no hospital e tudo. E aí, gente, né? Por fora a gente é tão bonitinha, né? A gente se arruma, a gente toma banho e passa alguma coisa assim para ficar mais apresentável. E aí eu comecei a falar do amor de Deus, né? Que eu estava ali para e tal, não sei o quê. Ela foi curta e grossa. Olha, não quero saber nada disso e tal, não sei o quê. Já foi logo me cortando. Na hora, gente, eu consegui fazer uma cara de paisagem. Consegui fazer uma carinha bonita. Mas por dentro eu estava, já que não quer, né? A oração, já que não quer, a bondade que eu vim fazer, né? Aí eu pensando, né? Porque para a gente pensar, a gente é rápido, né? Também não vou dar a fraldinha que eu trouxe. Olha isso, gente. Bondade em pessoa, vocês estão vendo aqui hoje. Bondade em pessoa. Aí Deus, opa! Como é que é? Quer dizer que tu tá me trocando por um pacote de fralda? É isso mesmo que eu tô ouvindo, filha? Ai, papai. Gente, ó. Aí é tão bom, né? Ler a Bíblia e tal, Mas quando o papai fala, né? Quando ele puxa a orelha, o negócio tem que ficar direito. Eu falei, é mesmo, Senhor? Desculpa, pai. Eu não deveria estar pensando nisso, tentando negociar, sabe? Trocar. Como é isso? Você está aí por amor. Você está aí porque eu te resgatei. Você não é melhor do que essa mulher em nada. Não é assim. Tu foi aí para dar a fraldinha, tu vai dar a fraldinha. Aí, né, gente? Quem ouve o pai, obedece. E aí eu entreguei aquela fraldinha para ela. Eu falei, olha, me desculpe, eu me excedi, mas você tem direito a dizer não. É direito seu. Mas eu trouxe essa fraldinha aqui para ele. Eu gostaria muito que você aceitasse. E aquilo desmontou aquela mulher. Ai, desculpa, eu também estou nervosa e tal, essa situação, a gente já está assim há tanto tempo. E aí ela abriu o seu coração e eu pude ouvi-la. No final, ela, por favor, ore por mim. Irmãos, tem muita coisa boa que a gente pode fazer, independente dos nossos pecados. E Davi usou da bondade de Deus para com Mefibosete. Ele se sentia um cão morto, quer dizer, não era um cão vivo, né? Não era um cão, depois aí quem tem cachorro, né, que vai lá, dá banho, que cuida, que tem zelo, carinho pelo seu bichinho. Não. O cão já estava morto. Era assim que ele se considerava. Mas Davi, gente, eu acho linda a atitude de Davi, porque eu tenho um dos meus irmãos, né? Porque lá em casa já é uma congregação, tá? Eu não me apresentei assim direito, porque senão eu posso escandalizar. Porque quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos e os meus avós, os meus irmãos mais velhos, eu sou de uma família de 8 irmãos, 6 ainda estão vivos, 2 faleceram. E nós fazemos o culto doméstico todos os dias. E agora, com essa situação de pandemia, um dos meus irmãos é pastor, e aí a gente tem feito, né, o culto online à noite. E é uma bênção. Servir a minha família também e ser alimentada pela minha família. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque
Davi aqui, ele não perde tempo. Ele tem pressa em colocar em prática a bondade de Deus. E eu vi isso acontecer na minha casa, eu vi isso acontecer na minha família, com os meus pais que nos ensinaram a caminhar com Deus. Nós fazíamos o culto doméstico todos os dias. A mamãe era profissional de saúde, então ela dava vários plantões, mas ela sempre deixava a responsabilidade com os irmãos mais velhos para ministrar o culto e tal. E aí, nesses cultos que a gente tem feito online agora com a família, aí o meu irmão fica assim: Isabel, presta atenção quando você for falar. Você não pode falar o que não está escrito na Bíblia. Você tem que falar assim: conjecturando, imagina. Né? Então, depois, eu não sei se ele vai assistir, eu estou aqui honrando o meu irmão pastor, conjecturando. Davi aqui nem quis perder tempo consolando Mefibosete, dizendo: ô cara, para com isso, não se sinta assim. Imagina, agora você está aqui no palácio e tal. Que nada. Davi não perde tempo, ele tem pressa, manda chamar o servo. Gente, olha que coisa linda. Chegamos no versículo 9. Tudo! Ele dá uma ordem. Davi dá uma ordem para o servo. Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa. Isso inclui você, Ziba. Né, pastor? Incluía, inclusive, o servo, o Ziba. Eu dei ao filho de teu senhor. Esse mesmo aqui, ó, Mefibosete. Aí o que eu acho legal é isso, né, gente? Porque, vamos ser sinceros, né? Ziba ali desfazendo de Mefibosete, chamando de aleijado, de ambos os pés. Deve estar lá na casa de Maquir, em Lodebar. E agora Davi diz que, opa, esse mesmo, o aleijado de ambos os pés, agora ele vai ser o teu senhor. Gente, o mundo é redondo, hein? Não estou aqui assim falando nada, tá, gente? Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Então, vamos lá. E aí eu chego no nosso tema, né? Eu não sirvo. A Rose me pediu um tema, né? E aí eu falei, bom, vamos lá, eu não sirvo. É o nosso tema. Mas como assim, Isabel? Você não serve? Aí eu anotei aqui, gente, porque assim, como eu gosto muito de falar, aí eu sei que a gente tem horário, então, senão a gente fala muito. Quantas vezes você gostou de uma roupa? Aí eu vou sempre falar mais das mulheres, né? Deixa aqui eu puxar a sardinha aqui para a rede aqui das mulheres, né? Quantas vezes nós gostamos de uma roupa, de um sapato, e para piorar, estava escrito lá o quê? Promoção. Gente, essa palavra não é de Deus. Promoção, essa palavra não é de Deus, não. Porque o negócio fica na nossa cabeça, é promoção. Aí a gente quer ir ver. A gente quer dar uma olhadinha. Promoção. Então tá lá, sapato, roupa, o preço tá legal porque tá na promoção. Mas aí eu fui lá experimentar, né, gente? Eu quero experimentar a roupa, né? Mulher, assim, quer experimentar a roupa. Homem, não. Homem pega o negócio. Ah, dá em mim. Gostei, leva. Como assim? Mas não vai experimentar? Não. Mulher, não, tem outra cor. Tem outro isso. Teteté. É assim, nós somos assim. Deus nos fez assim. Pronto. Eu fui lá. Ainda bem que eu não paguei. Mas fui lá experimentar. Para meu desespero, o sapato não serviu, a roupa não ficou direito, aquele negócio não ficou bem. Na vitrine é uma coisa, na modelo é outra coisa, mas no corpo não serviu. O que eu quero dizer com isso,
que muitas vezes nós nos consideramos inadequados, até incapacitados para dizer sim ao chamado do Mestre. Nós dissemos para nós mesmos assim: eu queria fazer, gente, eu acho lindo missões. Queria tanto fazer missões, mas eu não sirvo, não. Eu não sirvo para fazer missões, não, gente. Eu não sirvo para ir lá no hospital com você, não, irmã. Sabe por quê? Porque se eu for lá no hospital com a irmã, eu vou chorar muito. Né? As pessoas falam isso para mim. Aí eu falo: opa, tá 50% aprovada. Porque se tu chora, tu sente. Eu preciso de gente que sinta. Eu não... Imagina, gente. Eu vou chegar lá com uma pessoa que não sente nada. Vai ver lá o caos no hospital. Vai ver lá a situação difícil do paciente. E não vai sentir nada. Então, se você é daquelas pessoas que chora, eu estou falando contigo. Você serve. Você serve. Porque você sente. E é isso que Deus quer. Deus quer pessoas sensíveis. Deus quer pessoas que Ele possa usar. Aí a outra pessoa fala assim: não, Isabel, sabe o que é? Eu não vou fazer visita porque eu não sei o que eu vou falar. Né? As pessoas têm medo. Parênteses. Gente, não tenha medo de quem está morrendo. Porque morte não pega. Tá? Você já tem a sua morte, eu já tenho a minha. Tá? Então não tem como a gente trocar de morte. Tá? Não tem. Então não pega. Você visitar uma pessoa que está em fase final de vida, não tenha medo. Aí alguém fala assim para mim: Isabel, eu acho lindo. Mas chega lá, eu não sei o que eu vou falar. Aí eu falo: ok, tá 50% aprovada. Porque o paciente não quer que você fale. Ele quer que você ouça. Então, você que tem 2 ouvidos e uma boca, você serve para ouvir o paciente, para ouvir o lamento dele, a dor dele. Então, se você não sabe o que você vai falar, melhor ainda, não perca a oportunidade de ficar de boca fechada. É uma bênção ter pessoas que ficam de boca fechada enquanto o paciente fala. O problema é o contrário. O problema, pastor, é o contrário. Quando quer falar. Quando tem aquele sermão pronto. Quando quer falar e tudo. E coitado do paciente. Não conseguiu falar nada. Então, se você é dessas, eu estou falando com você. Você serve. Outro argumento que eu anotei aqui. Eu não vou naquela viagem missionária porque eu não fiz teologia. Eu não fiz o curso de missões. Então, Isabel, não posso ir no barco com você. Eu enjoo. Eu não consigo ver muita água. Entende? Isabel, lá nessa viagem missionária que você vai lá naquele barco, tem água quente? Irmãos, nós temos que andar muitas milhas. Temos que perdoar muito o nosso povo. Mas sabe o que é? Eu vou ter que deixar o meu marido, meu filho. Vou ter que... Gente, uma semana. Pelo amor de Deus. Vem fazer missões de curto prazo. Uma semana. Eu te garanto, comigo você não vai comer rato. Não vai. Vai comer peixe. Olha isso, você vai voltar super saudável. Entendeu? É isso. Vai esmagrecer. Porque fazer missões emagrece, irmãos. Porque é um sobe e desce lá no barco. E sobe coisa, e carrega a caixa, e volta a caixa. E tal. Então, tu vai ficar magrinha. A porta é estreita. Né? Então, tu já vai passar tranquilo na porta do céu.
Querido, você tem que vir fazer missões de curto prazo. Eu vim aqui para falar com você. E você que está ouvindo também. Então, tem que acabar, né, pastor? Então, vamos lá, gente. Para saber se o sapato ou a roupa ficariam bem em você, você teve que experimentar. Então, venha experimentar, sair da sua zona de conforto e fazer missões. E aí, agora é o cajado, né, gente? Aí vem o cajado, né? A gente vem falando do amor de Deus, mas agora chega o cajado, né? O que você tem feito, irmão? Para resgatar os mefibosetes que estão nesse mundo, nessa geração. Não adianta tu empurrar o negócio para frente, não. Deus está falando contigo. Né? Porque, às vezes, eu eis-me aqui e aqui eu vou ficar. Mas Deus quer você lá. O aqui você já tem. Mas a minha família é o meu campo missionário. Quantos anos tu está nesse campo? Já viu isso? Não, irmã. Não, é verdade. É o seu campo missionário. Já estão todos convertidos? Espero que sim. Senão tu não estava pregando direito, não. Volta para a escola dominical. Então, queridos, é sério, é muito sério. Coloquei aqui que Davi lembrou da aliança que ele fez com o seu amigo Jonatas. E você? Você lembra daquela oração que você fez? Provavelmente não. Mas, gente, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O problema da oração é que Deus ouve. Então, se você não quer que Deus ouça, não ore. Porque Ele ouve. E Ele responde. Um dia você orou. Aliás, eu gosto sempre de lembrar que eu e você, nós somos o resultado da oração de alguém. Alguém orou por você. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Talvez essa pessoa que orou por você não esteja mais aqui. Não viu a pessoa que você se tornou. Deus nos chama como Davi. Ele quer hoje lembrar, trazer, o Espírito Santo quer trazer à sua memória essa lembrança de uma oração que você fez por amor a alguém. Porque você vai para o céu, mas você quer que essa pessoa também vá. E, aliás, eu quero que todos estejam comigo lá também. Por isso eu faço missões. Claro, um coração que não tem Jesus é o nosso campo missionário. Mas eu gosto muito, o sofredor me atrai. Eu amo o campo missionário chamado hospital. Eu amo o povo ribeirinho, porque eu sou ribeirinha. Eu sou de Manaus. E eu amo o povo quilombola, que, aliás, o povo quilombola e os ribeirinhos estão na relação de povos menos evangelizados. Então, queridos, nesse dia, com essa mensagem de resgate, e que ao mesmo tempo você acha e você está aí ouvindo as vozes que com certeza Mefibosete ouviu. Está vendo que você não serve para fazer isso? Não está vendo que você está muito velha para fazer isso? Não está vendo que você não leva jeito? E aí eu digo para você que num dos hospitais que eu atuo, eu tenho assim a alegria de dizer que uma das minhas mais fiéis companheiras tem 82 anos. Ela é incansável. Ela chega na hora. Ela é assídua. Ela tem compromisso. 82 anos. Às vezes eu chego lá no hospital, já os trancos e barrancos.
Ai, meu Deus, que calor, que não sei o quê. Oi, irmã. Eu falei, meu Deus, essa mulher já tá aqui. Como é que tu chegou, mulher? Ela já está lá. Na viagem missionária do ano passado, no barco, nós tivemos uma irmã com mais de 70 anos, fazendo missões. Então você serve. Não ouça, por favor, essas vozes contrárias, dizendo que você já passou da idade, você não tem dinheiro, você não tem saúde. Ah, não vai fazer isso. Ora pela irmã que vai, contribui. Amém. Isso também é muito importante, né? Mas você ter uma experiência de atuar num campo missionário é tão enriquecedor, é tão único, que você vai querer repetir. O negócio vai entrar assim na sua veia e vai ficar bom. Eu anotei aqui que Mefibosete, ele não foi curado dos seus pés. Davi não o curou dos seus pés. Mas Davi, através do Senhor, ele curou sim o emocional daquele homem. Ele curou aquela parte que também estava defeituosa do seu caráter. Então o Senhor hoje convida os seus filhos a se tornar como Davi e resgatar os aleijados que estão sofrendo nas mãos do inimigo, que estão sofrendo por não conhecer Jesus. E você conhece Jesus, e você tem Jesus. Então nós temos que resgatar, nós temos que anunciar o nosso Senhor Jesus, para que essas pessoas sejam curadas, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam arrancadas da mão do inimigo, que tem ceifado não só a sua vida física, mas a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Quero terminar dizendo que a salvação, irmãos, é a cura. A salvação é a cura de Deus. E é isso que nós vamos anunciar. É isso que nós vamos pregar aqui, lá e aonde Deus nos enviar. Eu gostaria de pedir para passar aquele... Eu fiz um post e eu gostaria que tivesse agora colocando para que a gente então encerrasse com essa passagem. Isaías 35, 6. Eu busquei essa imagem na internet, né? De pés defeituosos. E falei, Senhor, me dá uma palavra. Gente querida, a palavra de Deus tem as respostas. E Isaías então registra: então os coxos saltarão como servos, como aquele animal que vai pular. No céu, todos serão perfeitos. Deus nos vê perfeitos, mas o pecado nos deforma. Então convido você a não deixar passar sequer uma oportunidade para falar do amor de Deus ao Mefibosete, talvez, que more do lado da sua casa, que trabalhe com você, que seja da sua família. Não desista
desse cão morto. Não desista desse aleijado. Não desista. Porque se você lembrar, você vai lembrar que você já fez essa oração. Senhor, me usa. A gente canta isso. Não seja hipócrita de cantar, de falar e não fazer. O Senhor quer mais pessoas resgatando outros filhos dele que estão por aí. E essa é a nossa missão. Você não veio nesse mundo para ser mãe. Você não veio nesse mundo para ter um carro zero. Você não veio nesse mundo para viajar e conhecer o mundo. Você veio a esse mundo para glorificar o nome de Deus. Você veio a esse mundo para cumprir a missão de Deus. Não deixe para amanhã. Estamos vivendo dias difíceis, dias maus. Tem pessoas em casa aleijadas. E o que nós temos feito? Qual o nosso papel como igreja, como Davis, como filhos de Deus, nesse tempo, nessa geração? Convido você, aos que puderem, se ajoelhem. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor agora. Vamos orar diante do Senhor agora. Convido você a se ajoelhar, a com ousadia fazer essa oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele use a bondade dEle através da nossa vida. Eu não sei quem o Senhor quer que você alcance. Eu não posso saber tudo, eu não sei tudo. Mas de uma coisa eu sei: Deus está presente. Deus está aqui nesse lugar. Deus está sendo conhecido. Deus está passeando entre nós. E Ele está fazendo um mover lindo. Porque quando eu cheguei aqui, eu senti a presença do Senhor. Eu já me derramei diante do Senhor. Mas eu quero agora te convidar. Eu quero agora que você reconheça que você realmente não tem bondade em você. Ó Senhor Deus, Senhor bendito, Senhor querido da nossa alma, do nosso coração. Bem sei, Pai, que não há nada de bom em mim e nos meus irmãos. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor que faz nova todas as coisas. O Senhor quer resgatar quantos aleijados, quantas que o inimigo tem, Pai. Ah, Deus, não deixa, Pai. Tira eles, Senhor, das mãos do inimigo, Pai. Usa a tua igreja, usa os teus filhos e filhas. Usa, Pai, de bondade e misericórdia, porque há tantos que necessitam, Pai, de uma palavra, de um bilhete, de um zap, de um telefonema. Ah, Deus querido, Tu és um Deus, Tu és o mesmo Deus, o Senhor não muda. Obrigada, Pai, porque foi o Senhor que tocou no coração de Davi para lembrar, Senhor, daquela aliança. Ó Deus querido, toca agora no nosso coração, toca na nossa mente, Pai, para que a gente lembre a aliança que nós fizemos contigo, quando nós levantamos a mão para te aceitar, para te reconhecer como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que a gente também queira, Pai, que outras pessoas te conheçam, que outras pessoas te recebam, que outras pessoas também vão morar no céu conosco, Pai. Agora, ó Pai, derrama, Senhor, da Tua graça, derrama do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão ouvindo, Senhor, pela internet. Ó Deus querido, o Deus que está aqui é o mesmo Deus que está lá, Pai. Eles que estão sendo, assim, usados, Senhor, para lembrar, Pai,
Ó Deus, manda os teus melhores anjos, Pai, para recolher, Senhor, essas lágrimas, para recolher, Senhor, essas orações. E faz, ó Pai, faz tudo novo. Fala, Senhor, aos nossos corações. Continue falando aos nossos corações. Desperta em nós vontade de te servir, vontade de ler a tua palavra, vontade de fazer o Senhor conhecido entre todos aqueles a quem a gente já conhece. Assim, ó Pai, ajuda-nos e perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, porque a gente é muito mal, Pai. A gente não sabe fazer nada de bom. Mas o Senhor que está conosco, o Senhor que escreveu o nosso nome no teu livro, é o Senhor mesmo que vai nos conduzir para quem o Senhor quer que a gente alcance. Assim, ó Pai, como tua filha, Pai, como tua serva, Senhor, eu entrego, Senhor, essa igreja, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo diante do teu altar. E eu te agradeço, Pai, pelo registro que é a tua palavra, porque ela nos alimenta, porque ela nos abençoa e é ela que nos ajuda, Pai, a entender qual é o nosso propósito nesse tempo, nessa geração. Assim nós oramos, no nome doce e forte de Jesus. Amém.